a mais um episódio do Roundcast, o seu melhor podcast feito por médicos para todos. Estamos aqui no Hot Milk, Curitiba, Paraná. Né? Os maiores hubs de inovação, né? Um dos maiores hubs de inovação do Paraná inteiro, do Brasil até, né? Podemos dizer, né? Ricardo, que é cria da PUC de Curitiba. Né? Voltamos para casa, né? Erickson também. Federal do Paraná. Federal do Paraná. E hoje nós estamos com um convidado muito especial aqui para falar sobre um tema que tem sido pauta de discussão ultimamente, que é sobre essa questão do grande generalista, né? De a gente fugir só da área de atuação muito especializada e abrir nossa cabeça para outros tipos de afazeres, de interesses, né? De conhecimento humano. E aí a gente vai ter um bate-papo muito legal aqui com o doutor Paulo Nassif. Eu vou falar ele, depois vou passar para ele complementar. E trouxemos o Erickson aqui também, que não vai deixar mentir nada daquilo que a gente falar, né? Do doutor Paulo Nassif, ele que é cirurgião do aparelho digestivo, com atuação em cirurgia bariátrica, professor da Faculdade Mackenzie de Curitiba, é mestre e doutor em clínica cirúrgica e ele foi vencedor do reality show Você é o Chefe Médicos, da RIC TV, que é a Record aqui do Paraná. E para complementar o currículo dele, como ele pontuou como ponto principal, ele é amigo do Erickson. Isso, né? Ótimo. E seja muito bem-vindo, doutor Paulo, é um prazer conversar com você. Muito obrigado, prazer é todo meu. Estamos aqui também, só para não deixar de apresentar os meus queridos co-hosts e amigos, o Dr. Erickson Blum, que também é cirurgião do aparelho digestivo, ele é médico gestor, também é mestre e doutor em clínica cirúrgica, que eu acabei de saber aqui também, Ricardo. Você já sabia que ele tinha doutorado? Nem falou nada, né? O cara esconde o jogo. Esconde o jogo, né? E é o CEO da Arpen Saúde, né? E aqui ao meu lado, como vocês já conhecem muito bem de outros carnavais, Dr. Ricardo Langer, que esse aí dispensa apresentações. É sempre um prazer, né? Mas é sempre bom falar. Ele que é médico emergencista, ele é o head do Educadoc. Fala aí, Ricardo, um pouquinho do Educadoc aí pra galera que está escutando, os médicos recém-formados principalmente. O Educadoc é um projeto que ele veio para ficar. Não tem outro projeto que eu conheço, pelo menos, que funciona assim. Aqueles médicos com menos experiência, que ainda estão inseguros no primeiro plantão, no segundo, no terceiro, enfim, ele tem acesso gratuitamente, e quantas vezes ele quiser, todos os dias se ele quiser, a médicos cardiologistas, dermatologistas, cirurgião, urologista, que mais a gente tem lá, Sami? Tem de tudo. Tem um pouquinho de tudo, ortopedista, oftalmo. Então, você tem uma equipe de multiespecialidades para te ajudar no teu plantão. Então, confere lá nossa rede social, entra no Instagram, procura Educadoc. Vocês têm muita coisa para ganhar com a gente lá. Pergunta importante aqui. Quanto está custando a assinatura dessa ferramenta aí, Ricardo? De graça, mas só você entrar agora e falar que curte o Roundcast. Qual que é a pegadinha aí? Nada, não cadastra cartão de crédito. Porque coisa boa, de graça a gente sempre desconfia, né? Não tem que cadastrar cartão de crédito, não vai vir cobrança oculta, nada. Zero cobrança. 100% de graça, uma ferramenta muito útil aí para o seu plantão. Basta você colocar o teu nome, o teu CRM lá, o cadastro é super rápido, ele já é validado, você pode usar a qualquer momento nos teus plantões. Aí eu vou fazer um desafio aqui, ó. Baixem, façam o teste, avisa que veio do Roundcast e dá o feedback pra gente. Que aí a gente vai depois trazer essa galera aqui e falar sobre isso ao vivo. Tem um episódio só de mentorados aí do nosso Educadoc. Isso aí. E faltou terminar do teu currículo que você é paraquedista, né? Paraquedista, piloto de parapente. Piloto de parapente. Falou em céu, a gente... Quantos saltos aí no currículo? Quase 100 já. 100 saltos, maravilha. Show de bola. Eu acho que o Ricardo, quem deve abrir as perguntas para o nosso convidado especial é o Erickson, né? Já que conhece há muito tempo eles que foram colegas de residência, não é isso, Erickson? Bom, conta um pouquinho aí da trajetória até, aí depois a gente passa a palavra para ele complementar, certo? é um prazer estar do lado desse ícone, é um cara, a lenda da cirurgia do aparelho digestivo do Paraná e do Brasil, um grande professor, ensinou muita gente, enfim, um grande mentor, é um prazer estar aqui com você, Nassif. A gente... vulgo turco entre amigos, né? Nos conhecemos desde 91, quando fomos residentes no querido evangélico. E Nassif é um multi-especialista em várias coisas, mas ele é um ser humano muito especial, um cara de um coração enorme. Aliás, eu não conheço
aresta. Quem tem aresta com o Nassif? Quem se pergunta do Nassif, todo mundo, eu só uso falar bem disso, ninguém nem torce o nariz para falar dele, cara. Então é impressionante. Mas Nassif, bons tempos que a gente fez residência lá, Nassif operava efetivamente muito. Depois eu quero que você fale sobre você é o chefe médico. Mas, como o Sami falou, nós temos muitos médicos que vão ver aí o nosso episódio. E você, como professor, Nassif, o que você acha que é importante para o médico que está do futuro hoje, ou aquele acadêmico do 3º, 4º ano que está nos assistindo, ou enfim, aquele cara que está começando a sua residência, ou não vai fazer residência e vai entrar, o que você acha fundamental para esse médico do futuro, meu amigo? Primeiro quero agradecer suas palavras, agradecer a vocês que me apresentaram aqui, é um prazer estar aqui com vocês. As suas palavras para mim são muito mais porque você é meu amigo, meu irmão, do que eu mereço, tá? Mas ele é assim também, o coração dele é maior, é igual o meu, maior, talvez maior que o meu. Então, pô, que bom estar aqui com você, que bom. Bom, o que eu teria que... É difícil, assim, essa mensagem, né? Mas o que a gente tem que pontuar, e eu acho muito importante, é que nós vivemos uma época de uma proliferação assim indiscriminada de escolas médicas. E isso é uma situação que, às vezes, diminui lá na frente as oportunidades pela quantidade de médicos que nós temos hoje no Brasil. Mas é claro que todos têm oportunidade, mas o que eu penso, sabe, Erickson, é que hoje... independente do que você vá ser como médico, qual especialidade você tenha, eu acho que assim, estudar mais do que... Tem que estudar muito, você tem que ir para o lado científico, você tem que ter formação, grau acadêmico, porque os espaços diminuindo, o que vai te colocar nesses espaços é realmente a tua formação, né? A tua formação, o teu conhecimento, porque o conhecimento ninguém te tira. Os teus títulos, teus graus acadêmicos, também ninguém te tira. Então, você, agora há pouco nós conversamos aqui sobre você ter mestrado e doutorado que ganha 2 pontos numa situação de qualificação. Então, o que eu penso é exatamente isso. O médico, ele não tem espaço para não gostar de medicina, né? O médico tem que gostar. E a outra coisa é que ele tem que gostar de se envolver com pessoas. Que ele tem que ser, o tratamento tem que ser humanizado. Então, hoje, não dá assim, por exemplo, a gente pode orientar à distância, a gente pode fazer um monte de coisa à distância, mas eu não posso examinar um paciente à distância. Então, eu acho que a qualificação dessa pessoa, independente de sua especialidade, vai fazer a diferença. Mas tem que assim, a gente tem que voltar a insistir de que nós médicos temos que ter o contato com o paciente, né? Temos que examinar o paciente, que viver o problema do paciente, para que a gente possa realmente ter um sucesso no tratamento dele. Perfeito. Paulo, eu acho muito inspiradora a sua história, né? A sua trajetória, porque, como a gente falou aqui, você fez sua formação em medicina, fez mestrado, fez doutorado, fez as suas residências médicas, né? É bem sucedido como médico especialista numa área de atuação dentro da medicina tradicional, e você desenvolveu uma outra atividade em paralelo à medicina, que é essa questão da culinária, né? Que como vencedor de um reality show de chefe de cozinha. E aí a gente ficou bastante curioso para saber como é que começou essa história. Ele veio de um hobby já que você traz já desde da infância, que era mais novo, ou foi desenvolvendo ao longo do tempo? Como é que é essa questão para você? Ah, que bom que você perguntou, porque essa história... Sabe que agora esse programa teve uma abrangência tão grande, onde eu chego, todo mundo fala, olha, chefe e tal. Uhum. Mas, na verdade, é assim, eu desde de adolescente gosto de fazer churrasco, porque homem sabe fazer o quê? Grelha, né? Você põe lá na grelha, faz o teu temperinho, faz o churrasco. Eu não sabia nada além disso, não é? E quando veio esse convite da RIC para apresentar para participar desse reality, eu falei, não, eu não sei cozinhar, não tem como. Mas aí ele falou assim, não, mas é só para médicos que não sabem cozinhar. Mas, na verdade, os 4 convidados, assim, 2 pessoas já sabiam muito cozinhar, né? Tinham técnica e tal.
E eram 2 mulheres e 2 homens. Os 2 homens eram os mais fracos, o que né, é óbvio, né? Eram os mais fracos. Mas o que aconteceu? Chegou numa situação que eu não pude dizer não. E isso foi uma pegadinha para mim, porque eu cobro muito, eu uso muito o Instagram para trabalhar. E eu cobro muito dos meus pacientes no Instagram que todos têm que sair da zona de conforto e tem que fazer as coisas, tem que mudar de atitude, tem que mudar o hábito de vida, tem que mudar a alimentação. E daí eu fiquei nessa posição de que eu tinha que sair da minha zona de conforto. E aí eu falei, poxa vida, eu cobro tanto, agora se eu não aceitar, o que vale tudo que eu falo lá? Então eu saí da minha zona de conforto e disse, eu vou. Mas quando eu disse eu vou, já comecei a ficar com medo, porque eu vou fazer o quê lá? E então, um programa, eu digo assim que eu acho que todos nós devíamos passar por uma experiência dessa, porque é um programa espetacular. É uma situação que você está lá exposto e você tem que participar daquilo com alegria. Eu me diverti demais lá, né? Então, a gente ficava lá, a prova tinha 40 minutos, mas a gente ficava lá em torno de 6, 7 horas, o tempo todo, né? Então, aquilo eu saía de lá, cada episódio eu saía de lá e falava, pô, acho que eu estou voltando de férias, tão bem, né? A gente sentia. Mas eu não sabia nada, não tinha esse... Então, eu fui lá e aí eu vi que, você veja que é bacana, assim, éramos eu e mais 3, sendo que a doutora Priscila, que, nossa, cozinha muito bem, Todos ela médicos, é né? oncologista, ela faz a parte de mama oncológica e tal, muito querida, espetacular. Ela já sabia cozinhar, ela tem a cozinha na veia. Tinha sido minha aluna na graduação e daí iniciou a residência com a gente, foi para outro hospital depois. O André, urologista, também foi nosso residente. E a doutora Samara eu conheci lá, uma pessoa maravilhosa também. Mas a Samara e a Priscila eram totalmente diferenciadas para cozinhar, tinham técnica, sabiam, né? Quando eles falavam assim, agora vocês têm 5 minutos para ir lá na bancada, que era o mercado, eu via assim, elas pegavam as coisas, já estavam fazendo e eu estava olhando para identificar o que era o que lá, né? Então, foi difícil. Daí, e no primeiro episódio, que eu acabei ganhando o primeiro episódio, eu confundi, isso virou meme na internet, eu confundi uma beterraba com batata roxa doce. Então, foi muito engraçado, porque eu fiz um purê de beterraba e, felizmente, antes de apresentar o prato lá na frente, um dos chefes passou e falou, gostei da tua ideia, fazer um purê de batata roxa. Aí eu olhava para a batata roxa, olhava para ele, ainda bem, porque, né? E tanto que... Mas eu levei sorte nesse primeiro episódio, porque era grelhado, e grelhado eu estou acostumado. Aí eu fui lá apresentar o prato, daí eu falei que era batata roxa, né? E perguntaram qual é o nome do seu prato, eu falei, a espera de um milagre. E não é que o milagre veio, eu ganhei aquele episódio, né? Então... Foi bom, mas o que valeu aquilo ali? Porque eu descobri uma coisa que eu não sabia, adorei aquilo lá. Então, eu treinava de noite, porque era toda sexta-feira, e eu treinava das 8 da noite até meia-noite, toda meia-noite. Eu tinha que ficar treinando algumas receitas da internet, tinha lá minha família de cobaia, e treinava e depois ficava escrevendo receitas, e eu fui melhorando durante o programa. Mas sofri lá, assim, como todos os memes do programa foram meus, né? Então, mas foi tão bom, porque é um prazer aquilo. Você reúne tua família do teu lado, cozinhando. Eu sou muito caseiro e gosto da família grudada e tal. Isso, eu descobri que meu filho, eu tenho um filho de 14 anos, um temporão, e eu descobri que ele não perde um MasterChef. E quando eu aceitei, ele falou, pai, você aceitou? Eu falei, aceitei, filho. Pai, é muito difícil, pai, você tem que estudar muito. Eu falei, mas tá bom, o pai vai lá e tal. E foi muito bacana. E essa nossa temporada, que foi a 4ª, foi a temporada que teve mais Ibope, foi bacana. E nós 4 éramos muito unidos, um torcia pelo outro. E daí, assim, claro, de longe eu sou o que melhor sabia fazer os pratos. Mas é que o programa te dá a oportunidade de vencer por vários fatores, né? Então, foi muito bacana, assim, valeu muito para mim isso.
Muito legal, quebrando as expectativas de que fosse uma atividade que você já desenvolve há muitos anos, né? Então, quer dizer, quase que você criou aquela habilidade Do zero, programa, né? do programa. E que característica você acha que você tem que te fez ser bem sucedido nisso? Você consegue fazer um paralelo com a tua carreira médica? por Sim, exemplo? exatamente. Isso foi uma coisa que me facilitou muito. Então, assim, eu já falo de comida saudável o tempo inteiro no consultório, não é? Claro que eu não sei dar a receita para o paciente, mas eu sei dizer para ele as coisas que ele tem que comer sem combinar as coisas. E principalmente o que ele não deve comer. E quando o programa, como é um programa que são os médicos concorrentes, o que acontecia? A pergunta era clínica sempre. E isso me ajudou muito, porque a pergunta era clínica. Então, por exemplo, olha, hoje vocês vão cozinhar para mulheres em menopausa. Ah, que legal. Então você tem que relacionar a clínica e você vai lá e faz. Aí a nutricionista te faz lá olha, vocês vão cozinhar para pós-operatório de cirurgia tal. Então você, eu não posso ter distensão abdominal, não posso ter isso, não posso ter aquilo. E você vai criando lá, mas sem saber o que combina com o quê. Né? Tanto que os jurados brincavam sempre comigo e falavam assim, nossa, a hora que a gente vê você começar a falar, não vai dar, ele não vai sair dali. Porque eu não sei o que fazer, né, no início. E depois as ideias vêm e a coisa acaba acontecendo. Mas aprendi demais lá, aprendi muito, porque a gente tem que estudar. Se você for lá todo dia, todo episódio só com o que você sabia, não tem condição nenhuma, tem que estudar. E eu estudei bastante. Bom demais, hein, Erickson? Muito legal. Eu acho que tem um ponto também, Nassif, traçando um paralelo. Nassif é um grande cirurgião e um grande cirurgião de trauma. E quando você está no pronto-socorro, você nunca sabe o que vai acontecer, o que vai chegar para você de bomba, mas você tem que arrumar aquele negócio e fazer o melhor. Então, mesmo ele não sabendo, talvez esse teu perfil de médico cirurgião de trauma, que às vezes vem uma coisa que você não sabe, um inesperado que vai vir, mas eu sei lidar com essa situação, eu vou dar conta, acho que pode ter... Não, eu acredito muito que isso ajuda, e essa pergunta foi feita para mim lá. Perguntaram para mim, como é que você consegue manter a calma e tal? Eu falei, eu sou cirurgião, pô, eu vivo Aí o chefe lá, o editor, o Alan, pô, uma equipe também assim, maravilhosa lá, né? Ele falou assim, não, doutor, não vem, todo médico quer responder isso. Uma coisa é você ficar calmo num assunto que você sabe, mas aqui a gente via que você não sabia nada. Então eu falei, eu não sei então, mas eu ficava calmo, estava me divertindo. Pô. Às vezes nessa situação improvisa teu melhor amigo, né? Não, é porque assim, quando você não sabe e você quer aprender, você está tentando, estudando, a tua responsabilidade ali fica, bom, eu não sei mesmo, deixa eu ver o que eu vou fazer, né? Eu ficava mais tranquilo. E depois como os chefes diziam assim, olha, ele é ousado, ele põe uns temperos lá que... Mas foi bacana, foi muito bacana. E que prato você acha que você arrebentou? Fora o que você ganhou do grelhado, que foi muito bem, então que prato você fala assim, cara, esse... eu acho que... Nos duzentão. Eu acho que teve um prato lá que eu fiz que era o da menopausa, para as mulheres em menopausa, que tinha que ter proteína e também um carboidrato. O carboidrato eu errei, que eu confundi a batata com a beterraba, mas eu fiz um lombo suíno alto com um molho de chutney, de manga. Mas por quê? Porque eu sabia fazer o molho de chutney, né? Eu sabia, então foi um momento de sorte, realmente. O grelhado, com o molho que eu sabia fazer, a única coisa que eu não sabia, eu errei feio, porque era batata e não beterraba. Mas era muito roxa, eu nunca tinha visto uma batata roxa, doce, daquele jeito, né? Então, mas eu via que era dura na hora de amassar, mas que beterraba dura! Mas o chefe me salvou antes de eu apresentar o prato. Eu acho que esse prato ficou muito bom, e o último, que foi o último episódio que eu ganhei, foi o bolo de milho. O bolo de milho porque eles davam uma receita que era para você fazer o básico do bolo de milho. E você tinha que ousar nas outras coisas, né? Criatividade, ousar. E eu coloquei canela, um pouco de coco, que eu sabia que isso aí era meio comum, colocar no bolo. E daí eu falei, mas com o que eu vou usar, né? Eu não tinha a mínima ideia. Porque você tinha que pôr o bolo para assar, e depois você ia fazer uma calda, ok? Aí eu falei, sabe o quê? Esse negócio vai bem com qualquer coisa. Peguei um manjericão,
umas folhinhas de manjericão, joguei no liquidificador e bati junto. E não é que deu certo aquilo, e aquilo foi bom, né? Porque assim, o chefe, o jurado que está lá, ele é um chefe renomado, então o que vale para ele é o sabor, né? O sabor gastronômico, o que você combinou, a apresentação do teu prato. E daí perguntaram para mim, por que você jogou manjericão? Eu falei, não sei, eu quis criar alguma coisa aí. E depois eu fiz a sugestão da receita, era fazer a calda para pôr no bolo com goiabada. E eu abandonei a goiabada e peguei frutas vermelhas, porque eu acho que frutas vermelhas não tem erro, né? Assim, e fiz com frutas vermelhas e bastante manjericão na calda. E foi maravilhoso. Entendeu? Então, assim, olha, gente, sério, valeu para mim muito, porque hoje eu tenho mais conteúdo para falar com os pacientes. Sim. Eu tenho mais condições de, dentro da minha casa, ter uma alimentação mais saudável, não é? E vou contar uma coisa para vocês, é muito mais barato. Entendeu? Cozinhar em casa. Cozinhar em casa, não. A compra da comida saudável. Entendeu? É mesmo? É mesmo, porque você faz coisas maravilhosas, assim, com a verdura, né? Você faz tantas coisas, assim, eu não tinha ideia como podia... É um mundo, assim, que... Porque tem aquele mito de que comer saudável é muito caro. Não. Comer saudável é muito caro se você comprar, né? Se você fizer... Não. Olha, a gente tem que usar o lema desempacote menos e descasque mais. Esse não tem erro. Legal. Entendeu? Bom demais. E aproveitando o gancho, então, doutor, o que essa experiência transformou na tua prática médica, na tua relação com os pacientes? O que aconteceu depois de tudo isso? Eu tenho um relacionamento, assim, com meus pacientes muito bom, assim, sabe? Bastante de amizade. Mas o que eu percebi durante esse reality foi que eles se aproximaram demais de mim e eu também deles. Porque tinha a brincadeira entre nós, participantes, de chamar a torcida no Instagram. Então, chamar a torcida. E isso pegou fogo. Então, e os pacientes não perdiam lá os episódios, assim, um acompanhamento muito bom. Então, hoje, por exemplo, todos os dias agora o paciente chega no consultório e fala, doutor, ganhou lá tal, me ensina tal coisa, me ensina aquilo. E vem no Instagram, assim, umas perguntas, doutor, eu quero saber como é que eu faço doce de amendoim com não sei o que integral. Eu não sei fazer, né? Eu não sei fazer. Eu pego alguma coisinha no Google e mando para ele e falo, eu achei isso no Google, eu não sei. Então, eu não sei fazer. Eu falei, olha, eu treinei assim, olhando essas receitas. Então, melhorou muito, porque parece que eles aceitam melhor agora. Porque eu fui lá fazer a demonstração da dieta saudável. Então, e eles aceitam. Doutor, eu quero isso, quero aquilo. Só pergunto de receita saudável. Então, está muito legal isso, melhorou bastante. Só que a minha entrega para eles de conteúdo melhorou muito. Então, agora eu já estou fazendo, não está pronto ainda, fazendo um manualzinho, né? Vou fazer bastante coisa, sugestões de receitas. Então, poxa, vai melhorar muito, porque realmente foi uma coisa muito impactante. E com a vitória lá, eu ganhei o curso, que eu vou fazer agora no Centro Europeu. Ah, que legal. Aqui em Curitiba. Aqui em Curitiba. Putz, aquele Centro Europeu é sensacional. Sensacional. Centro Europeu, a RIC, e a nossa coordenadora, a Mabel Rocha, ela é muito experiente nesses reality. Nossa, cara, é uma coisa espetacular. O ambiente é um show. E até aproveitando esse gancho do Ricardo, até para o pessoal que está assistindo a gente, quer saber um pouquinho mais sobre a área da cirurgia bariátrica, até como paciente mesmo, como é que é a alimentação do paciente pós-cirurgia bariátrica? O que é mais importante? Quais são os cuidados ali que você está acostumado na tua prática? E aí até a gente puxando esse gancho também para a parte da culinária, o que você acha que é mais importante para esse paciente? Então, o pós-operatório, primeiro assim, no pré-operatório você já vem orientando o paciente a que ele tem que mudar de hábitos e tal, nutricionista, endócrino, todo mundo falando para ele. Mas no pós-operatório a gente tem que entender que é um paciente que vai perder peso rápido, ou seja, ele perde massa magra e massa gorda. Então, ele está perdendo muita massa magra. Você tem que se preocupar com equilibrar isso, né? Então, você tem que dar proteína, mesmo que ele esteja em dieta líquida, pastosa, você tem que estar forte na proteína, tem que já começar a orientá-lo de todas as possibilidades, isso é feito, né? Eu não sabia, agora,
comecei a aprender, então assim, mas então a nutricionista já faz isso, faz um cálculo pela taxa metabólica basal que a gente tem que repor o que ele está perdendo. Então, encontrar um equilíbrio nisso. Então, a proteína é muito importante, vocês sabem, né, tão bem disso, a proteína é muito importante e precocemente que ele volte a fazer os exercícios, porque não existe, viu, sucesso sem o exercício, do resultado a longo prazo da cirurgia bariátrica. Sem o exercício não vai ter o resultado que a gente espera. Felizmente, a maioria dos pacientes adere ao exercício, não é? Então, a dieta tem que ser muito focada em equilíbrio entre proteína e carboidrato, procurando deixar sempre os carboidratos do bem, que a gente chama, tirando os carboidratos ruins, e o paciente vive muito bem, né? Com uma menor quantidade de comida, mas tendo esse equilíbrio, vive muito bem e você tem que ir complementando com outras atitudes. Então, a força, né? O paciente acaba perdendo um pouco por causa da perda muscular e você tem que ir recolocando ele nessas atividades para que ele possa se manter nutrido. Não é só nutrido, ele tem que ter uma boa mobilidade. E veja, os grandes pilares, né, de objetivos da cirurgia bariátrica é você ter controle das doenças, você dar qualidade de vida e saúde mental. Então, quando a saúde mental começa a melhorar, o que é a saúde mental que a gente diz? São todos os problemas emocionais que a obesidade traz. Se você melhora a saúde mental, você consegue fazer esse paciente ter aderência a todos os exercícios, a alimentação, porque a autoestima, né, vem e... Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Por exemplo, hoje tem uma população de idosos, o idoso, porque no Brasil, né, porque não deveria ser essa classificação acima de 60, mas tem uma população grande que opera nessa idade. E a gente tem que tomar muito cuidado com sarcopenia, com essas coisas, porque, então, é individualizado, sabe? É individualizado. Você tem que cuidar do paciente conforme todo o perfil dele. E qual que é o efeito principal? Claro, tem diversas técnicas, né, de cirurgia bariátrica. Eu não sei, aí, não querendo ser muito técnico aqui, mas só para falar de um público geral, né? Vocês acabam fazendo mais o quê? É o bypass? É o sleeve? No Brasil ainda... Quiser pontuar um pouquinho sobre cada, assim, só para diferenciar? Eu acho que no Brasil ainda se faz mais o bypass, mas o sleeve cresceu muito. Uhum. O que é o sleeve? O sleeve a gente vai atuar só sobre o estômago. Mas só que você tira a maior parte do estômago, tira da pessoa e isso vai embora, né? Bom, você faz a forma de um tubo, né, que a gente chama de manga gástrica, né? Mas é um tubo que deve ser mais ou menos uniforme desde o esôfago até a entrada do intestino, do duodeno, e esse paciente vai ter também melhora das doenças, melhora da síndrome metabólica, e vai viver bem. Qual é o grande senão do sleeve? É o refluxo gastroesofágico, né? Porque é uma operação que, pelo fato da gente danificar os mecanismos anti-refluxo, ele pode ter mais refluxo e não tem a proteção do intestino que nós temos no bypass. Mas é uma operação muito boa, é uma operação que você pode examinar com endoscopia todos os segmentos, diferente do bypass. Então, e no bypass, o que a gente faz? No bypass, nós criamos um estômago pequeno e desviamos do estômago grande, através de grampeadores, né, que cortam e costuram, e a gente faz um desvio do intestino, né, para diminuir a área de absorção. Então, é um paciente que você tem que acompanhar muito bem, todos têm, né? Todos têm que acompanhar muito bem. O sleeve não é reversível, mas ele tem a possibilidade de converter em outra técnica, e o bypass é totalmente reversível. Então, o bypass é mais utilizado em pacientes que têm síndrome metabólica, principalmente diabetes, e o sleeve é utilizado, também pode ser utilizado nisso, mas ele tem um controle dessas doenças um pouco menor que a do bypass, pelo fato de que o desvio intestinal cria mecanismos de funcionamento dos hormônios
do que o sleeve. Mas as duas operações são muito boas, são duas operações que são autorizadas pelo Conselho Federal de Medicina, mas agora já tem um documento da nossa sociedade, está entrando outras técnicas que são mais desabsortivas, que vão acabar ocupando um espaço também em pacientes mais graves e com super obesidade. Mas isso tudo tem que ser muito bem detalhado aos pacientes para que eles saibam o que eles estão fazendo, não é? E qual que é o efeito que você nota mais na clínica, no pós-operatório, em relação à alimentação? O efeito esperado é uma diminuição da porção de cada refeição que o paciente vai fazer, ou ele faz restrição de alguns tipos específicos de alimento? Como é que Essa pergunta é muito boa, sabe por quê? Porque assim, no início da cirurgia bariátrica, começou na década de 50, né? Mas assim, no início da cirurgia bariátrica no Brasil se falava muito em restrição. Restrição seria dificuldade do paciente engolir, que é uma coisa totalmente abandonada hoje. A gente não tem que fazer restrição, né? Nós temos que fazer restrição da escolha. Então, assim, ele tem que ter boas escolhas de alimento, mas ele tem que ter qualidade de alimentação, né? Então, já se usou anéis, anastomoses calibradas, inúmeras situações que hoje a gente não deve mais falar assim, né? Não temos que criar restrição, mas também não tem que deixar lá uma bolsa anastomótica, lá, uma anastomose totalmente alargada. Então, existe uma sonda para moldar isso e a gente tem que seguir isso. Mas o mais importante são as escolhas, né? A orientação em escolher os alimentos. Então, às vezes, você pode comer uma quantidade muito pequenininha que tem muito mais caloria do que ele comer bem e se nutrir. Então, o que a gente cuida muito é que ele entenda essa nossa expectativa em relação ao desenvolvimento dele no pós-operatório, que ele tenha boas escolhas. Acabe com os maus hábitos que ele tinha do passado e aí entra uma coisa, não sei se dá tempo, Claro, que é o ambiente obesogênico. O ambiente obesogênico, ele é uma das causas que mais faz ter recidiva da obesidade. Então, por exemplo, você tem uma família em que lá o pessoal gosta muito de comer, tudo é motivo de festa, comida, e o pessoal é sedentário, gosta muito de telas, computador, do celular, e tem assim um hábito do uso de bebida alcoólica. Então, o nosso desafio, nós temos uma atuação nisso também. O nosso desafio é que esse paciente que operou tente mudar o ambiente obesogênico, porque senão o ambiente obesogênico o traz de volta. E ele volta aos velhos hábitos. Então, hoje a gente atua lá no nosso grupo, lá muito no ambiente. Desafios. Você tem que fazer tua esposa acompanhar você. Você vai fazer teu marido acompanhar você. Agora vamos mudar os filhos e vamos sim. E quando você põe essas metas, as coisas funcionam melhor. Fantástico isso. Sensacional. Mas deixa eu fazer uma pergunta para você. Ele tem um volume cirúrgico absurdo. E como que você consegue, meu amigo, conciliar pai, marido, professor, orientador de tese, o volume cirúrgico absurdo, viaja para dar palestra, daqui a pouco está dando palestra, está dando não sei o quê, participa de reality show, tem podcast. Como é que você arruma tempo para tudo isso, meu amigo? E você que é um cara sexy, você é mais de 60 anos, ele está inteiro. Fala o que nós estamos vendo aí. Olha... Como é que você arruma tempo para isso, meu irmão? Fala. Muita gente me pergunta isso, mas é que você sabe, né? Você sabe o quanto eu gosto de medicina e assim, eu quando me perguntam, você está trabalhando muito? Eu falo, não, mas estou me divertindo bastante. Então, assim, eu acho que a gente fazer aquilo que a gente gosta, você tem que ter uma equipe boa, muito boa, pessoas que estão ao teu lado, em todas as áreas que envolvem o teu trabalho. É como ele tem lá que ter dentro da especialidade dele de emergencista, de intensivista, tem que ter uma equipe, porque ele não consegue sozinho fazer as coisas, né? Então, por exemplo, enquanto eu estou no centro cirúrgico, as coisas têm que estar acontecendo na clínica, no preparo dos pacientes, no pós-operatório. Então, eu acho que isso é muito importante, você se organizar no sentido de que você mesmo não estando naquele momento que você está no centro cirúrgico,
Porque no centro cirúrgico você tem que estar. Então, quando você está no centro cirúrgico, as outras coisas têm que estar funcionando. Entendeu? Então, o paciente tem que estar sendo avaliado por uma equipe, tem que estar sendo preparado, tem que fazer o exame tal. Tem uma pessoa no consultório, hoje eu tenho uma pessoa no consultório que, por exemplo, qualquer urgência, ela está lá, o tempo inteiro. Então, tem como encaminhar, tem como atender, encaminha para o hospital, faz isso, porque senão você não consegue, né? Então, mas a parte familiar também é muito importante, porque eles têm que entender, né? Entender essa dinâmica toda. Eu nunca tive problema com isso, graças a Deus. E do reality, da faculdade, hoje, isso é uma coisa interessante. Lembra que a gente ia para o IPEM de noite orientar alunos? Não. Agora é na minha casa. Eu chego em casa às 6h30, 7 da noite. Um aluno pode ir lá, pode jantar comigo, vai lá, a gente vai lá, vamos jantar e vamos trabalhar lá no projeto dele. Mas meu filho está aqui do lado, minha esposa, minha filha, está todo mundo junto. Eu não faço mais fora de casa isso, né? Então, eu fui me organizando nesse sentido de... Eu quero os alunos lá em casa, eu adoro, entendeu? Então, mas eu fico em casa daí, de noite. E antes eu chegava em casa às 11 horas da noite. Porque a gente ia lá no IPEM. Porque ia no IPEM, porque você ia na casa da pessoa, você ia, e é aquele jeito de nós como professor, ser paizão, mas não... então, vamos ser paizão, mas dentro de casa. É muito mais fácil o aluno ir lá do que você sair, entendeu? Mas a gente, até quando a gente estava defendendo também, a gente ia na casa do Dr. Malafaia. Né? Sim, claro. E ele orientava, ia na casa dele. Então... Você aprendeu isso com ele também. Eu aprendi tudo com ele, né? Mas nós aprendemos tudo com ele. Mas ele... Tinha uma frase assim, guarda isso, quem quer faz, quem não quer justifica. Então quando a gente não fazia, quando a gente começava da justificativa, ele já falava, quem quer faz. Está lá a placa até hoje. Está lá, você chega lá na faculdade, a placa está lá. É pura verdade. Então, e isso pegou muita gente, né? Porque nós éramos os justificadores, né? Acabou isso, não tinha mais isso, né? Então, a gente consegue conciliar, eu acho que quando a gente gosta do que faz, né? A nossa profissão não é fácil, mas é gratificante demais. Já que você gosta de receber, eu acho que fazer um filé suíno com chutney de manga. Opa! Um purê de batata roxa. Eu acho que Estão convidados, mas eu vou escolher o prato. Eu vou escolher o prato. Justo. Eu vou escolher o prato, porque, olha, eu vou fazer um negócio bacana. Eu não tenho dúvida disso. Ô, Paulo, eu estava pensando aqui, nisso que o Erickson falou também, e a gente até já discutiu sobre isso em episódios anteriores, que, assim, a medicina, ela é uma atividade, aí eu queria ver o que você pensa em relação a isso, mas ela é uma atividade em alta performance, né? Hoje não dá para você ser médico sem você se dedicar de uma forma que, no início, principalmente na fase de formação, ela exige um certo desequilíbrio de vida, né? Exige, ou seja, uma dedicação muito árdua, uma abdicação de talvez momentos de lazer, momentos sociais, momentos com a tua família, momentos de outras atividades que você, porventura, gostaria de fazer, porque a nossa responsabilidade é muito grande. Então, a gente começa a nossa jornada de forma desequilibrada, né? E o grande problema aí, e esse é um dilema que muitos médicos passam, e aí não é no momento que ele está recém-formado, porque naquele momento é tudo assim, está todo mundo cheio de gás, querendo fazer acontecer, mas é um momento talvez de metade da carreira. E eu tenho diversos amigos, e eu mesmo passei por alguns dilemas, de tentar ressignificar o que principalmente aquela vida do especialista, né? Exige muito, faz uma residência, faz a segunda residência de subespecialização, é uma vida muito corrida, o próprio consultório depois exige muito e você chega no momento que você não sabe mais fazer outras coisas da sua vida, a não ser a tua especialidade. E aí talvez hobbies que tinham lá da infância, outras atividades, atividade física, esporte e tal, você acaba abandonando. E esse é uma grande armadilha para o médico. O que você acha disso? E até usando o teu próprio exemplo, né? Como é que você vê essa questão toda e que dica que você pode dar para esses médicos, mas não só aqueles que você já deu a dica lá do início dos recém-formados, mas que já estão na metade ali da carreira, nessa fase mais consolidada?
Eu não sei se eu vou conseguir responder essa tua pergunta. Essa tua pergunta é marota, né? Difícil de responder. Porque no meio da nossa vida médica, pode acontecer isso realmente que você falou, né? Ficar uma coisa assim que não tem mais coisa diferente, você está só repetindo. Então, eu acho que o que me ajudou bastante na minha experiência foi me envolver com o ensino. Então, o ensino, quer dizer, quanto mais você ensina, mais você tem que aprender e estudar, e daí você, por exemplo, se envolve com as sociedades, com os colégios de cirurgia. Eu tenho bastante participação nisso. E daí tem vários congressos que você tem que ir, você vê teus amigos, você vai sempre... aquilo ali é uma recarga para você, né, de bateria. Mas, então, eu acho que ensinar, orientar, ter uma equipe toda que você tem que estar ali fazendo a gestão, e isso é muito bom. Agora, o que mantém a gente mais vivo assim, na medicina é o teu paciente, porque a satisfação dele é a tua própria, né? Então, se ele está bem, se você ajudou, se você melhorou a qualidade de vida dele, conseguiu dar uma orientação boa, e tudo isso tem um retorno para você que te mantém vivo ali. Mas olha, é muito importante equilibrar isso com a família e com os amigos, né? Esse lazer que você tem que ter, isso é muito importante, porque senão você explode, né? Você não consegue, então, assim, esse convívio com os amigos, esse convívio familiar, um hobby, né? Eu acho que um hobby, você vê, eu descobri um outro hobby para mim agora, né? Então, eu tinha um que era meu de escape, assim, que eu tenho ainda, e hoje eu tenho essa parte da culinária que eu quero aprender mais. Agora eu vou fazer o curso. Então, isso... O que aconteceu com isso? Meus amigos ficam ligando, vamos jantar na tua casa, hoje vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, olha a receita que eu fiz. E tudo isso vai girando e vai te levando, e você vai indo, né? Então, por exemplo, eu aqui, o Erickson, eu fico às vezes 2 anos sem ver o Erickson. Mas quando eu encontro com ele, é como se eu tivesse visto ele ontem, porque ele está no meu coração. Então, isso é uma energia boa, né? Eu acho que a profissão não pode ser só aquilo ali, você tem que criar situações para que ela te faça ir fluindo, né? E você sempre sai de casa assim feliz, poxa, eu vou fazer o que eu gosto. Sim, você faz muito mais o teu trabalho do que qualquer outra coisa. Isso aí. As maiores alegrias dele são as vitórias do Coxa, sabe? Faz tempo que ele não anda alegre. Não, é porque... não, agora, veja, eu não tenho culpa se a imprensa fala tudo errado. Na verdade, meu time ganhou, né? Tá certo. Muito bom, muito bom. Mas excelente dica mesmo essa aí, porque é um desafio grande mesmo e a gente tem que sempre lembrar que nosso jogo é de muito longo prazo, né? Então, não dá para gastar toda a energia logo no início e, quer dizer, e não conseguir achar formas de recarregar ela de forma sustentável, né? Então, acho que essa questão é um exemplo, você ter hobby, você ter tempo com a família, atividade física que é essencial para cuidar da própria saúde física e mental, né? E descarregar um pouquinho também do estresse do dia a dia, acaba sendo uma estratégia mais vencedora de longo prazo, né? Bom, muito bom esse bate-papo aí, né? A nossa diretora de palco, Suelen, que está ali, já está avisando que o nosso tempo está se aproximando do fim. Vocês têm alguma pergunta mais que vocês queiram fazer rapidamente, antes da gente partir para o nosso ping-pong final? Ricardo, Erickson? Eu estou muito feliz. Podemos já ir para o... Podemos ir, eu estou muito feliz até... Esse cara, aqui a gente ficaria mais umas 2 horas fácil. Ficaria, ainda mais se tivesse aqui uma picanha, né? Alguma coisa. Exatamente, o filé. Agora, viu, Suelen, um estúdio sem uma cozinha. Bom, antes da gente fazer o nosso ping-pong, sobra para mim sempre o papel do chato, sabe, Paulo? E você que já tem podcast também, sabe bem como é que é, né? Eu tenho que pedir ao pessoal que está nos assistindo para se inscrever no canal, compartilhar nossos episódios, curtir, sai apertando tudo de botão que tiver aí, você aperta, que isso nos ajuda no algoritmo para levar essa mensagem toda, esse bate-papo, para mais pessoas, se isso está te gerando valor, né? Então, nós temos aqui o nosso canal do YouTube. Se você não está inscrito, se inscreva. Nós temos também a versão de áudio e vídeo no Spotify para que você possa consumir os nossos podcasts fazendo a atividade que você quiser, lavando louça, correndo na academia, no trânsito, no ônibus, indo para o trabalho, até matando aula, como você preferir, né? E tem o nosso Instagram, até TikTok nós temos, né?
Tem o Ricardo fazendo dancinha lá no TikTok. Né? Imperdível. Perdi, velho. Então, nos ajude aí também compartilhando nosso conteúdo aí, né? E aí, para o nosso ping-pong final, Paulo, a gente gosta de sempre pedir os nossos convidados, já que são altamente selecionados e aproveitando a experiência, para dar uma indicação para a nossa biblioteca do Round. A gente tem lá no nosso Instagram, tem selecionado, a Suelen faz essa curadoria para a gente lá e coloca todos os livros que foram indicados por todos os convidados que passaram por aqui, que é uma dica cultural, ajuda no repertório. Eu mesmo sou frequentador assíduo, né, da biblioteca do Round, já peguei várias inspirações, várias indicações. Tem algum livro aí que você queira indicar aí para quem está nos assistindo? Pode ser relacionado ao tema. Eu gosto de um livro que o título dele é Talento Não É Tudo, que é muito bom para quem está começando a profissão. É bom para qualquer momento da vida da gente entender. Nesse livro, a mensagem é você entender que não é só ter o talento, você tem que aplicar isso, né? Tem que ter a disciplina, tem que ter os objetivos, o foco. E assim é na nossa profissão, na profissão de qualquer um. Muito bom esse livro, Talento Não É Tudo. Excelente. Então, a Suelen já vai colocar para a gente lá. Se você não acompanha ainda o Instagram, acompanhe, porque todas essas informações feita... a gente faz um monte de post lá. Postagens, carrossel, reels. As frases de efeito, reels, até meme a gente tem lá. E as indicações de livro lá também para você acompanhar. Paulo, essa aí é novidade. Vamos ver se você tem alguém em cabeça. Uma pessoa que você gostaria de ver sentada aí nessa cadeira conversando com a gente num próximo episódio do Roundcast. Médico? Qualquer pessoa. Qualquer pessoa? Quem você acha que Olha, eu diria que meu professor Oswaldo Malafaia traria uma contribuição enorme aqui. Legal. Ele era professor de quê? Ele é um cirurgião, ele é um médico de verdade, né? Legal. Ele domina todas as áreas, ele é uma pessoa maravilhosa, agregador. Acho que no Paraná ninguém formou mais gente do que ele, ninguém mais deu mestrado, doutorado para ele. E assim, eu tenho nele, além de meu professor, na minha vida pessoal, ele tem uma participação gigante. Muito bom. Ele é o autor da frase "Quem quer faz". Sim, perfeito. Ele foi muito guru bom de muitos de nós. Então, aproveitando até vocês tiverem a possibilidade de convidá-la, vocês ajudam a intermediar, que vai ser um prazer, uma honra recebê-lo aqui. Ele vai amar. Vai amar. Ele vai amar. Ele vai falar. Uma única característica que você acha que é mais importante para o médico nos dias de hoje? Eu acho que várias, mas uma coisa assim, que eu acho marcante é você olhar nos olhos do teu paciente, entender o problema dele e lutar por ele. Perfeito. Excelente, concordo 100%. Totalmente. Vocês têm mais alguma? Acho que tá bem, cara. Que tá bem, né? Maravilha. Paulo, como é que a gente te acha nas redes sociais? Como é que faz consultório também? O Instagram é @paulonassif, né? Consultório é o Instituto Paulo Nassif, tem também no Instagram, Instituto Paulo Nassif. Aonde que fica? Fica no Batel. Batel, Curitiba, Paraná, né? Isso, Curitiba. Nos hospitais, eu atuo em vários hospitais, a faculdade e o hospital onde eu atuo como docente é o Hospital Evangélico Universitário Mackenzie de Curitiba e a Faculdade Evangélica Mackenzie de Curitiba. Maravilha. Ricardo, como é que te acha lá no... @RickLanger ou através do Educadoc, do Roundcast, vocês encontram a gente. @Educadoc _, né? Então vale a pena dar uma conferida. Tem aqui o nosso, demais, que é @round.cast também, se você não segue, aproveita e segue lá. Erickson. @Arpen Saúde. Arpen Saúde, maravilha. Bom demais. Tem o Erickson Blum, mas o Arpen Saúde E, obviamente, @Grupo IJA. Grupo IJA, Saúde. Que é o grande consolidador de todos. Bom demais. Inclusive, o nosso grande CEO do Grupo IJA teve aqui também em episódios, né? Dr. Tiago Madureira,
Ficou muito legal, muito bacana esse episódio com ele. E participou também do último, num evento que a gente fez ao vivo aqui, inclusive no Hot Milk, em Curitiba. Falamos sobre o primeiro plantão, onde tudo pode acontecer. Então, se você ainda não assistiu, aproveita que está disponível também nas nossas redes. Foi um bate-papo super legal, principalmente para quem está entrando nessa fase de vida, né? O meu é fácil também de achar, é @doutorsami. E aí, se você achar que vale a pena, você nos siga lá e venha conosco nessa jornada. Paulo, mais uma vez queria te agradecer. Foi um prazerzaço, uma honra ter você aqui. Um bate-papo muito, muito bacana. Como o Erickson falou, se pudesse a gente continuava aí por horas aí, né? Eu que agradeço, né? Fiquei muito feliz de estar com vocês aqui. Esse meu irmão querido aqui, o Erickson, e estou muito feliz. Quando quiserem, estarei aqui de volta. Maravilha. Obrigado, Paulo. Muito obrigado. Erickson, Ricardo, obrigado aí mais uma vez. Valeu, Sami. Você que nos assiste, muito obrigado pela sua audiência. Estamos juntos, contem conosco e até o próximo. Valeu.